Tcharam! Agora sim, desculpa a demora. Tô muito feliz que deu certo. Toda vez que dá certo, na verdade, é que é tão difícil manter uma hora fixa, e aí às vezes dá um susto, assim, eu falo: "Ai meu Deus do céu, não vai dar certo", mas deu certo, então aqui, só agradecendo que deu certo e que a gente tá aqui, que bom. Bom, eu vi no grupo algumas coisinhas, alguns comentários falando a respeito de perna que dorme, Ana Paula, boa noite, perna que dorme, incômodo para sentar, ponto fraco de postura. Aí, antes da gente começar, boa noite. Tem uma pessoa que fica como usuário do Zoom. Eu não sei se é a Janete que ela falou outro dia que era ela, ou eu me confundi, que outro dia eu confundi nome, eu confundo o rosto. Eu sou uma benção. Bom encontro para nós, isso aí. Não, a Janete está com outro nome, então não sei quem está como usuário do Zoom. Vamos lá. Antes da gente começar essa reflexão de hoje, que eu vou trazer um pouco de uma simbologia de quem precisa morrer na nossa vida, ai, ai, ai. Antes disso, eu li essas mensagens de desconforto para sentar, desconforto no joelho, desconforto na coluna, e como que faz, e a ideia de uma coisinha para sentar, o que ajuda super também. Mas só quero comentar rápido a respeito disso. Se o teu joelho ele fica acima da linha da crista ilíaca, pensa naqueles dois ossinhos aqui da frente da cintura, põe a mão na tua cintura e daí desce. Você vai encontrar dois ossos aí da tua bacia, e esses dois ossos na frente a gente vai chamar deles de crista ilíaca, ou seja, esses ossos da crista ilíaca. Então, fica com essa referência. Se o joelho, quando você senta, tá acima dessa crista ilíaca, o banquinho, aquela almofadinha, um bloquinho, vai ajudar você a ficar um pouco mais confortável durante o processo todo. É claro que um pouco mais confortável não significa confortável. Então é sempre bom a gente lembrar que numa postura de meditação, de coluna ereta, de yoga, enfim, tudo isso, o conforto é uma coisa muito relativa. Quando alguém fala assim, descansa no Adho Mukha, quem conhece a postura de yoga de Adho Mukha, daí você olha e fala, é fácil, mas como que alguém descansa ali? Como que alguém faz isso? Então, o conforto é uma coisa meio relativa, na yoga, almofadinha, boa, Beth. É uma coisa meio relativa. Então, é assim, algo que ajuda, mas não é aquela coisa que vai fazer o milagre. O milagre vai fazer realmente todo dia a gente fazer um pouco, abrir o nosso corpo e estar um pouco mais disponível para não somatizar tanto e não agravar tanto essas articulações, os órgãos, coisas que a gente já falou ontem. Então, isso aí ajuda bacana, é bom. Vi também sobre trocar a perna na hora, ajuda super. Uma coisa, um conforto no desconforto, a Fernanda já até sabe, é isso mesmo. Essa é a frase-chave do professor de yoga, conforto no desconforto, é o mantra. Quando a gente senta, às vezes a gente fala, eu não aguento ficar no lótus, eu não aguento ficar no meio lótus, eu não aguento, tudo bem, faz onde você consegue. E aí vai se educando para ver o quanto mais você consegue aguentar ou o quanto mais você consegue se educar. Então, às vezes, você mudar essas palavras, eu estou aguentando aqui, dá a impressão que a minha meditação é suportar o meu joelho. Tenta pensar em educar você. Se o joelho está muito fechado, se os pés estão muito para dentro, próximo do genital, isso tende a fazer uma. Aqui é um pouco mais intenso para a articulação, pensando nisso daqui como joelho, porque eu não estou com o corpo inteiro. Então, você pode trazer a perna dobrada num começo, aonde ela não fique tão perto do genital. Ou seja, uma perna cruzada que fique um pouco mais distante de você, os teus calcanhares. Isso, de repente, vai ajudar um pouco, inclusive com a coluna. Porque se os joelhos estão subindo muito, e daí vem esse desconforto todo da gente olhar e falar assim, nossa, parece que eu tô curta de tudo, que eu não consigo nem sentar, porque daí os joelhos sobem, a coluna dobra, vira, você fala, mas como põe isso em ordem? Então, às vezes, colocando o calcanhar um pouquinho mais distante, você vai ter a sensação que você consegue manter a coluna ereta. Aos poucos dá para fazer tudo. E esse aos poucos é aquele nominho que a yoga fala muito, que é disciplina, que é você realmente olhar para a tua vida no cotidiano e falar o que eu preciso fazer todo dia para me melhorar. Então, de novo, conforto é um lugar meio relativo, ajuda, e sempre lembrar também, ou seja, tem algumas coisas que o corpo vai falando e daí a gente consegue ir se localizando. A Micheline comentando que ainda não pratica,
E quer muito, mas sou dura na minha coluna, sem dúvida, todo mundo é duro na coluna, Michelin, assim, acontece para todo mundo, a gente vai às vezes a pessoa tem essa ideia de que quem pratica ioga tem o corpo todo mole, assim, né, que faz qualquer coisa, que é invertebrado, e não é assim, é só efeito de disciplina mesmo, é na base do suador que a gente consegue, e de realmente se entregar para isso, acreditar naquele caminho e entender todos os aspectos que são sublimes e sutis, e que estão trabalhando outros corpos nossos. É um caminho muito bonito. Sou suspeita para falar, obviamente, mas eu vejo um caminho muito bonito. Eu acho que a Lu está aqui também como professora, acho que ela também pode falar um pouco, já está sorrindo ali, tipo, yoga, os olhinhos já estão sorrindo. A Bé também, que eu não sei se está por aqui, que eu sei que é da yoga também. E sei que tem uns praticantes aqui, cada tanta gente laça aqui no Vale da Rainha. A Márcia de olho para baixo. Então, enfim, mas aqui todo mundo espero que de alguma forma sinta essa sabedoria da yoga e como ela realmente vem preservando o nosso corpo. Então, enfim, a minha reflexão a respeito de tudo isso é realmente eduquem o corpo de vocês. É um caminho muito bonito e que traz muitos benefícios ao longo da vida. Não é um caminho que a gente fala assim, de hoje para amanhã, nesse final de semana, nesse verão eu vou praticar. É uma coisa que realmente você olha e fala assim, é para minha vida. Então é algo muito bonito, porque é algo que se edifica junto com os dias, que realmente vai colaborando com a tua vida como um todo, e não um verão, um período, uma semana. É isso. Então deixa aqui minha palavra de incentivo para vocês continuarem sentando no chão, suportando a dor e encontrando conforto no desconforto, esse mantra vai entrar aí. Bom, gente, a reflexão de hoje, desculpa, a gente tem falado bastante a respeito da passagem dos entes queridos. E aí, cada tanto vem algum comentário ou alguma coisa que me remete que a gente ainda precisa lidar também com a morte de algum ente querido em vida. Ou seja, seres que a gente vai escolher simbolicamente matar. E aqui eu vou desenvolver um pouco mais. Porque, por exemplo, a gente às vezes pode se ver livre ou mais disposto ou disposta para alguma coisa a partir da hora que tal pessoa desapareça da face da Terra. Só que a verdade é que as pessoas, por estatística, podem viver 80, por estatística de novo, média, enfim, todas essas coisas, 80 anos, 90 anos, 100 anos, então não vai ser de hoje para amanhã. Ou seja, a chance que a gente vai ter que conviver com essa pessoa é gigante. Ou seja, se a gente atrelar que a gente vai ser feliz depois daquilo, porque não, eu não vou fazer isso com ela. Porque se eu fizer isso com ela, se eu tomar esse outro rumo, eu vou machucar muito essa pessoa. Porque se eu seguir o meu caminho, essa pessoa vai ficar muito chateada comigo. Então eu vou esperar, eu vou viver, não tem problema, eu vou ficar aqui, aguentando firme, tolerando, não é a paciência, como a gente viu da outra vez, até que haja uma chance, e aí eu não machuco a pessoa. Eu não machuco a pessoa, em determinado momento eu vivo a minha vida. Falado, às vezes isso parece um pouco forte, no sentido que a gente não pensaria exatamente assim. Só que se a gente se vasculhar em algumas relações, a gente pensa assim, que depois da passagem de alguém, ou depois que essa pessoa desapareça, mude, suma, aí então a vida vai andar num outro passo. E a verdade, de novo, é que a gente vai conviver com essa pessoa há bastante tempo. Então, e se a gente escolhesse simbolicamente, de novo, matar essa pessoa no contexto da influência que ela tem sobre nós? Eu noto quando a gente fala muitas vezes de medo, que foi um tema por aí por essa semana, que manifestou, às vezes eu sinto, e eu posso estar completamente enganada e quero que vocês me sinalizem com isso, que o medo não é necessariamente sobre o que eu vou fazer, mas é sobre a decepção do outro. É como que eu vou bancar algo que vai machucar alguém que eu amo. Faz sentido isso? Ou seja, como que eu vou tomar uma decisão na minha vida que eu vou machucar alguém que eu amo? Ou como é que eu vou simplesmente seguir a minha vida quando essa pessoa que eu amo não me tem num amor livre, sim num amor codependente? Num amor que, ou seja,
tudo para ela tá bom, desde que eu esteja perto em todos os problemas dela, tornando os problemas dessa pessoa meus também. E óbvio que a gente consegue enxergar claramente que esse não é um caminho. Só que outra vez, antes da gente falar, antes da gente colocar em palavras, isso fica enraizado. E parece que a gente sempre está falando das folhas e das flores e dos frutos. E a gente não está indo nessa raiz específica, que é o quanto a gente é capaz de realmente sustentar verdadeiramente o que a gente acredita, o que a gente viu como caminho nosso. E sempre sabendo que a nossa intenção não é machucar o outro. A nossa intenção é seguir o nosso caminho. A gente pode ter esse amor pelo outro a ponto de não fazer algo que possa machucá-lo, e aqui eu questiono, baseado no ensinamento do Cristo, e o amor que a gente sente por nós. Como que é esse amor? Porque o que ele deixou é ama o outro como a ti mesmo. Ele não deixou ama o outro e você não vale nada, você não precisa de amor. Ele falou ama o outro como a ti mesmo. Isso dá um trabalho lascado. Porque, eventualmente, nesse impasse, como é que eu vivo amando o outro e me amando? Porque se eu machucar o outro, eu vou me odiar. Então, eu prefiro fingir que eu me amo para não machucar o outro, para o outro acreditar que eu sou aquela pessoa que ele acha que, de fato, eu sou. Quando, na verdade, eu já sou outra pessoa. Eu já mudei, eu já me transformei, só que eu tenho ainda uma máscara antiga. Então, o medo não é necessariamente do que cada um é capaz de fazer, mas o quanto cada um consegue sustentar a própria verdade no mundo. Doa a quem doer. Esse doa a quem doer não é algo, uma corrente sutil. Fala um pouco mais, Ana Paula. Esse doa a quem doer não é algo que escapa da compaixão. É algo que simplesmente, se você pegar uma faca na mão, com um fio muito afiado, ela vai te cortar. Você pode dizer que essa faca te cortou, ou você deve dizer que você se cortou com a faca? Ou seja, a faca tinha o fio de novo. Você pode dizer que a faca te cortou, ou você pode elucidar tudo isso dentro de você e realizar que você se cortou com a faca. Quando a gente diz doa a quem doer, a gente está se colocando numa posição que a gente é uma faca com um fio muito afiado naquele momento. E quem tentar segurar a gente vai se cortar. Agora, a grande pergunta, de novo, você quis cortar essa pessoa? Não. Foi só teu fio. E qual era teu fio? Seguir o teu caminho. Por isso que esse doa a quem doer, ele precisa estar num olhar, porque se a gente colocar ele sem uma elucidação, parece que a gente não liga para o outro. E não, não é isso. A gente liga para o outro tanto quanto a gente liga para nós. E a gente precisa manifestar um grau de veracidade, de integridade na vida que corresponda ao nosso coração. A gente já viu de muitas formas diferentes, onde tudo isso vira um atraso quando não é feito. Um atraso fisicamente, um atraso mentalmente, um atraso psicologicamente, emocionalmente, nem se fala. Então, outra vez, o fato de você estar seguindo o teu caminho, você não está pegando a faca e arrebentando quem está na tua vida. Você está simplesmente, naquele momento que você tem uma escolha, a vida te coloca num fio que talvez você nunca teve. E quem chegar e tentar te segurar num caminho que não é mais teu, vai se cortar. Mas não foi tua intenção. Se isso for perfeitamente compreendido, elucidado, ancorar no coração, a gente pode, Eliamar, boa noite, a gente pode caminhar sem menos culpa. Porque aí o que acontece? A gente prevê tudo isso na nossa cabeça, achando que, na verdade, é a gente que está cortando o outro. A partir da hora que eu corto alguém que eu amo, automaticamente eu sinto culpa. Por lógica, eu me sinto mal, eu não me sinto bem, porque afinal de contas eu amo aquela pessoa. Como é que eu posso fazer alguma coisa? Ou mesmo nos casos de eutanásia, como é que eu posso fazer algo? Ou seja, calma, alto lá. Alto lá, você está sendo solicitada num serviço, solicitado num serviço. Então, eu noto que a gente precisa elucidar um pouco o nosso mental para ter tranquilidade para viver a nossa vida.
Quando a gente estuda o Mahabharata, tem um dado momento que o pai de um dos vilões, vamos colocar assim, que ele não é inteiro vilão, convida um dos primos para ir até lá num jogo que é viciado e tudo isso, e esse, muito ingênuo até, ele fala, bom, naquela época, na Índia, ele não pode falar não para esse ancestral. E ele fica. E eu noto que a gente, na nossa cultura, a gente não tem mais isso de, por exemplo, o ancestral chamou, a gente está lá. A gente deve esse respeito para a ancestralidade, algumas vezes ele está lá, outras não. Mas o fato é que, de uma forma sutil e sublime, até mesmo mórbida, isso ainda existe sim. Quando nosso antepassado, quando um mais velho nosso chama e diz tem que ser por aqui, ou alguém que a gente coloque numa posição de respeito na nossa vida, pode ser um professor também, a gente simplesmente diz, como é que eu vou falar não agora? Então, de novo, ainda que a gente não atendesse o jogo de dados, dentro do contexto do Mahabharata, a gente ainda assim atende quando essa pessoa que a gente deposita a nossa confiança, o nosso amor, o nosso respeito, fala é por aqui. E o nosso coração está falando, é por lá, não quero ir. E daí a gente fala, mas eu te amo, eu vou. E aí vai com aquela faca enfiada. Daí sim você pega e se corta com a faca. Aí sim, porque você tentou agarrar essa faca e fazer dela, não, é por aqui. E a culpa foi de alguém mais. A responsabilidade foi de alguém mais. Então, outra vez, ainda que lá, quando a gente estuda a filosofia, a gente pensa que isso é uma coisa muito antiga, isso acontece ainda hoje. E a questão é, enquanto a gente não matar, simbolicamente, a influência dessas pessoas, desses entes queridos, a gente vive numa codependência. E uma codependência não pode ser amor. Uma codependência pode falar de muitas coisas e facetas diferentes que esboçam, rascunham o amor, mas que efetivamente não são o amor. Porque parte do amor é a liberdade. Parte do amor é a gente querer ver o outro feliz. E isso significa que se o outro quiser ir embora, e ele for ser feliz daquela forma, a gente, ainda que perca pela ausência dele, a gente abençoa. Porque a gente ama verdadeiramente. Agora, quando está na codependência, a gente fica, não vá porque eu te amo. Quando a verdadeira frase deveria ser, vá porque eu te amo. Então, se a gente começa a pensar desse jeito, com mais lucidez de novo, como se a gente estivesse mitigando algo, desfiando um cenário, a gente vai ganhar liberdade sobre as nossas escolhas. Porque a gente vai perceber que o que está prevenindo a gente não é o ser vivo, é a morte que a gente não aceita da influência daquele ser, pensando que se a gente fizer isso, é a gente que vai estar cortando aquele ser. Quando aquele ser vai estar se cortando no fio da lâmina da tua vida, simplesmente por tentar te segurar aonde você não cabe mais. E se você tentar se segurar, se eu tentar me segurar num lugar onde eu já não caibo mais, onde a gente não entra mais, onde já está apertado demais, a gente vai viver sofrendo. E essa pessoa, eventualmente, vai até questionar o nosso sofrimento e a nossa tristeza. Vai falar, você não tem mais aquele brilho de quando eu te conheci. Você não é mais daquele jeito espontâneo que você era há alguns anos. Eu não te vejo mais como eu te via antes. E como já foi tanta coisa sacrificada, as palavras não saem para dizer, eu fiz por você. E a gente assume mais esse fardo. O fardo de já não ter escolhido, não ter ido, não ter feito, e ainda não contar, porque seria o requinte da crueldade. Afinal de contas, a gente não quer que o outro sofra. E a gente se acha muito forte. Vocês concordam? Para aceitar isso, é um nível de força, de potência, para suportar viver. Viver uma tristeza de viver uma vida que não é tua. Viver uma vida que não é minha. Se algo
A gente precisa realmente olhar para a gente e falar, se a gente tomou uma decisão dessa pelo outro, e falar, eu sou muito forte. Porque para bancar, sacrificar o teu ser real, é falar que você é muito forte. Agora a pergunta que eu deixo aqui para você é como você tem usado a tua força. Como? Quero só ver um comentário da Michelina aqui para não me perder. E quando você parece não se encaixar em nenhum lugar, parece que para onde vai, parece que sou toda errada, entende? Eu acho que se a gente não se aceita como indivíduo, a gente é realmente muito diferente. Só da gente estar aqui estudando, cada um de nós já é muito diferente. E pensando assim, só de falar as coisas que a gente está fazendo, a gente já é diferente. E ainda pensando num mundo onde cada ser é indivíduo, de fato a gente se sente um pouco deslocado. Né? Eu acho que a gente não se sente deslocado se a gente está dormindo. E daí tá todo mundo dormindo, não tem deslocamento nenhum. Agora, a partir da hora que você começa a pensar a tua própria cabeça, a seguir teu próprio caminho, teu coração, você sempre fica num lugar meio deslocado. Mas se você pensar, Micheline, cada um de nós, a gente sempre vai ter um grupo menor que a gente vai fazer parte. Então, eu gostaria que você pensasse assim, num todo, nenhum de nós, e óbvio que eu não posso falar por todo mundo aqui, então é uma elucubração em cima de um contexto que você está colocando. A gente não pode, por exemplo, num contexto maior, dizer que a gente está bacana e está entendendo tudo, está bem colocado na sociedade. Só que ainda assim, não fala para nós que esse fato tira de nós a possibilidade de ter pequenos grupos. Eu sinto que quanto mais a gente vai questionando e acordando e tudo isso, a gente vai ter grupos de apoios menores, porque a maioria está dormindo. E como a Beth falou, a melhor companhia, no sentido, ou seja, de acabou todo mundo, o que, que vai acontecer? Você tem você. Isso tem que partir de um princípio, ou seja, de qualquer conversa, a gente sempre tem que ter a gente. Então, dentro, Patrícia, deixa eu ver o que a Fernanda falou. Achar seu propósito. Você sabe, ai, tiveram 2 mensagens aqui e eu perdi a segunda, só um momentinho. Meu tio sofreu 4º infarto, precisou ser. A Carmen comentando. Carmen, meus sentimentos. A gente vai estar aqui com você e com ele. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de alguma forma, vibrar para a alma dele algo que seja confortável nesse instante, acolhedor nesse instante. E para você também, para sua família também. Fernanda comentou sobre o propósito. Sabem que, às vezes, aqui em Camanducaia, eu acabei me envolvendo mais com crianças e adolescentes na escola. Era um objetivo. Não sei se a Duda tá por aqui, inclusive a Duda eu conheci ela lá. E ela ficou aqui, já tem anos, já tá na faculdade hoje. É o típico que a gente fala, te carreguei no colo, sabe? Então, enfim. E ali me dava um aperto no coração, porque muitas vezes os talentos naturais das crianças, eu via que eles eram substituídos por matérias e livros. Então, toda aquela espontaneidade era basicamente colocada numa gaveta, era como se tivesse tudo encaixando. E óbvio, como a Micheline disse, não encaixa. Você pode parecer que encaixa, mas dentro de você você sabe que não está encaixando. Eu tenho certeza que isso aconteceu com a gente também. Isso é uma visão, ou seja, algo que claramente eu vi aqui, ou seja, no objetivo do outro, mas eu tenho certeza que isso aconteceu com a gente também. Então, eu acredito que parte da gente encontrar o nosso propósito seja a gente descobrir quais são os nossos talentos. O que naturalmente você faz? E lembra que pode ser escutar. Sabe, não tem algo que a gente... Não tem uma coisa maior ou menor. O que quer que seja um talento seu. Então, a primeira coisa, quer encontrar o teu propósito? Encontra o teu talento. Porque se é um propósito, você saiu na frente com alguma coisa. Você concorda? A vida te deu um propósito. Aí ela te solta no deserto. Não. Ela te dá alguma coisa para você saber de onde começar. Só que a gente esquece, já de cara já falam pra gente, isso aí esquece que não é nada, você não vai ganhar dinheiro com isso, qualquer coisa assim, falam. Sem contar o padrão social de normalidade, exatamente, exatamente. Não, tudo, né, na sociedade, o padrão de beleza é muito enrijecido, o padrão de tudo, é tudo uma caixinha muito pequena, daí como a Micheline disse, a gente tenta entrar e não entra, dói para entrar, e daí, não à toa, cada um que tá um pouco mais desperto, menos anestesiado, procura outra coisa. Então, do propósito, qual é o nosso talento? O que naturalmente a gente faz.
Porque isso já dá uma dica do que o universo, a vida, Deus, a deusa queria que a gente fizesse. E aí um segundo passo que eu muito recomendo, e é uma partilha, ou seja, uma partilha de uma buscadora com outra buscadora, de buscadores reunidos aqui. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar é que, encontrado o talento, se pergunta como você pode dar isso para os outros. Porque o talento não foi dado. O talento foi dado para que aquilo fosse usado por nós, para que o outro chegasse naquilo que você tem e que o outro não tem. Então, se você pinta, se uma criança pinta, ela pinta e depois ela vai mostrar para alguém. Ela pinta alguma coisa e oferece. Se ela canta, ela senta alguém na frente dela, ela canta. Se ela toca um piano, ela vai lá e precisa de plateia. Porque o dom nunca é para ela própria, mas ela sabe disso, a gente esquece. Aí a gente esquece do dom e depois a gente esquece que o dom é para o outro, ou seja, é um presente nosso do mundo. É o Dharma que eles dizem. E o Dharma é a doação. É o que a gente sustenta nesse mundo de verdade, que faz essa vida ir para frente. E eu sinto que a gente esqueceu do outro no sentido de serviço. E a gente esqueceu, aqui a gente veio no sentido dos nossos talentos e dos nossos dons. Tanto que existem muitas pessoas, mesmo aqui nessa roda de desafio, que provavelmente mas comigo não funciona porque eu não tenho talento nenhum, Patrícia. De tanto que a gente foi colocada num lugar de insuficiência, de você não vale nada, não tem nada, ou seja, num lugar de muito sofrimento. De sofrimento ponderado nessas caixinhas que, bom, você não entra aqui, então você não serve para nada. Se você não é médico, dentista, entende? Ou seja, as coisas ficaram muito rígidas de novo, como acho que foi a Mirce que colocou. Então, essa seria uma ponderação. Descobre o que você faz. E assim que você descobrir o que é, se você costura, se você cuida de idosos, se você fala, se você canta, se você faz cabelo, eu não sei o que é, oferece para o outro. E aquilo vai te dar uma pista na vida para preencher os teus dias. Pode ser que no começo isso venha de uma forma natural, como se fosse um altruísmo, um serviço. E depois aquele serviço vira como se fosse uma profissão, onde você serve através de uma profissão. O que eu sei, olhando para o universo, imaginando que quem Deus colocaria aqui dizendo errei, esse aqui é só para ocupar espaço. Eu não acredito que exista isso. Eu acredito que exista muito que cada um possa fazer, principalmente pelo outro. Ainda mais que a gente vive em tempos onde o sofrimento está gritando demais. Então, se a gente vê todo esse sofrimento e a gente não sabe o que fazer ainda com a nossa vida, então eu deixo aqui para vocês, alivie esse sofrimento. Como você conseguir aliviar esse sofrimento? Aonde você encontrar sofrimento, alivia. Você não sabe o que fazer com a tua vida? Olhe o sofrimento que existe nesse mundo e encontra maneiras de aliviar esse sofrimento. Efetivamente. Patrícia, efetivamente, para mim são 5 minutos. Maravilha. Às vezes, para alguém desesperado, ter 5 minutos de alívio já valeu a encarnação inteira. Então, por aí é um caminho. Agora, o que eu noto outra vez, às vezes os nossos talentos foram boicotados até mesmo dentro da nossa família. Até mesmo as coisas que a gente mais queria fazer quando a gente falou para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa figura paterna, materna, para o nosso tio, enfim, quem quer que seja. A pessoa já falou, isso é besteira, ninguém vive disso. E aí a gente foi, ninguém vive disso. Isso não é meu caminho, isso não é assim que faz mesmo. Eu preciso abandonar, eu preciso escolher alguma coisa de gente grande, porque né, eu não cresci ainda, me sinto infantil. Então, eu verdadeiramente acredito que a gente precisa entender do nosso talento e a gente precisa entender que muitas vezes esse talento foi boicotado. A Lígia comentando, e mesmo que a gente ache que não tem um talento específico, podemos pensar que talentos podem ser ferramentas, e ferramentas temos aos montes, andar, exatamente. Caiu o celular todo. Ave Maria. Pera. Opa, agora que bom, pifou o celular no meio do... Vamos ver. Deixa eu ver, peraí, gente, que eu fiz uma arte aqui agora. Voltei, ótimo, desculpa. Então, a reflexão toda, outra vez, a base dela é a gente identificar quem a gente precisa deixar ir conscientemente. A opinião do outro sobre você, sobre nós, não define a gente.
absolutamente. O que o outro pensa a respeito de nós, ou se a gente vai ter sucesso ou não, e sucesso é uma coisa tão relativa. Tem gente que pensa que sucesso é a gente colocar dinheiro no banco e ter várias posses, por exemplo. Tem gente que acredita que sucesso é iluminação. Tem gente que acredita que ter sucesso é ter aliviado a dor de alguém no mundo. Então, como que o outro vai conseguir definir o teu caminho? Acredito que o equívoco seja quando a gente permite isso. A gente permite outra vez, com esse respeito fora de lugar, que aquele mesmo Yudhishthira no Mahabharata teve para aceitar quando Dhritarashtra chamou para o jogo, e ele sabia que... Então a gente não vai para o jogo de dados, porque o jogo de dados é muito óbvio. Mas a gente fala, tá bom, eu fico. Aonde quer que seja, quando a gente queria ir. E isso pode ser um filho também. Quem quer que seja, é necessário que a gente deixe ir. Que a gente simbolicamente mate essa pessoa, para que a gente possa cumprir a nossa vida e entendendo que a gente nunca quis maltratar, fazer sofrer, nada disso. É simplesmente a lâmina afiada de quem tentar segurar a gente. Essa lâmina, automaticamente, vai fazer com que a pessoa se corte por opção dela, por tentar ter segurado. Agora você, eu, cada um de nós, a gente precisa ir. É tão difícil que o coração acene. E por fim, quando ele acena, tantas vezes a gente ignora. Vocês já pararam para pensar o quão abençoado, abençoada cada um é que escutou um chamado? Ainda que esse chamado ele não tenha vindo com uma plenitude da visão de que é direita, esquerda, na frente, sobe, desce até o terceiro degrau, mas alguma coisa de é por ali. Quantas pessoas, e às vezes o é por ali também já veio para você que você precisa de algum jeito se distanciar emocionalmente. A gente sempre vai estar lá para nossa família, nosso sangue circula na gente. Só que a gente vai ter que crescer para ter relações saudáveis nos nossos círculos. E a partir da hora que alguém tenta, de alguma maneira, impor sobre nós a forma que a gente deve viver, isso não é saudável. E a gente não pode aceitar. Assim de fácil. E se a pessoa se ferir com isso, ela vai ter que crescer. É uma oportunidade para ela que é dada através de nós. Não é a gente que ensina, mas através de nós é ensinado que aquela pessoa não pode controlar outras vidas. A gente mesmo não ensina diretamente, mas a vida faz de um jeito, um contexto, que isso termina acontecendo se a gente se manter fiel a nós. E vocês concordam comigo que é um baita do ensinamento bonito para a pessoa aprender? Do que ela não pode controlar a nossa vida, mesmo ela sendo nossa mãe, nosso marido, companheiro, e não importa quem seja, nosso filho, não importa quem seja, nosso patrão, não importa. Então, de novo, a gente não vai ensinar isso. Seria arrogante que a gente ensinasse, mas a vida faz de um jeito que através de nós é ensinado. E é um ensinamento bonito. Então, por que a gente se sentiria culpado, culpada de um ensinamento que vem para o crescimento do outro? Assim como o que chamou no nosso coração também vem para o nosso crescimento. Sim, Gibran fala a respeito disso, sobre os filhos, exatamente, sobre o arco, exatamente isso. Como que a gente vai se sentir culpado a respeito disso? Não existe culpa em seguir o próprio caminho. Existiria culpa se a gente simplesmente, aprendizado para os dois, existiria culpa se a gente fizesse isso para ferir o outro. Mas não é esse o caso. A gente está fazendo simplesmente porque é o nosso caminho. E se essas pessoas não aceitam que seja uma tatuagem, um piercing, uma nova profissão, uma sexualidade, o que quer que seja, é algo que elas vão ter que lidar. O que é escolha nossa lidar é a nossa vida. E isso, outra vez, quando a gente está fiel a nós mesmos, isso, de alguma forma, vai provocar ao nosso redor algum tipo de rebuliço. Porque uma pessoa que toca a própria verdade, ela começa a incomodar em volta, porque é o que a Micheline falou, a gente começa a não se encaixar. A gente começa a dizer, isso eu não quero, isso eu quero, eu prefiro ir por aqui, eu vou por acolá.
eu vou... E quando a gente está dormindo, ou seja, qualquer caminho é caminho, porque afinal de contas a gente não está indo para nenhum lugar, então você já pode pegar. E o eu pego essa ou é qualquer uma, você não sabe para onde você está indo. Agora, a hora que você começa a saber para onde você está indo, você já fala, não, não, aí eu não vou não, não, não vou não, aí não é para onde eu quero ir não. Então é óbvio que vai reverberando em volta, é óbvio que vai causando um certo incômodo em volta, mas a gente tem claro que esse incômodo é uma reação do outro, não é algo proposital nosso, não é algo que a gente queira fazer, é algo que simplesmente está acontecendo no outro, que está fazendo o outro crescer, porque é um baita de um aprendizado de novo, a gente poder liberar os outros, libertar os outros. Mesmo quando, de novo, às vezes isso é difícil, porque a gente está falando de pessoas próximas. Você sente que não é bem assim em determinado assunto. Aí eu me sinto falta com Deus. Mas quando está no Vedanta, mas de alguma forma você sente que não é bem assim em determinado assunto. Aí eu me sinto falta com Deus. Micheline, eu acho que eu perdi um momento da tua fala e agora eu não consigo entender exatamente o que você está querendo dizer. Se você puder elaborar um pouco mais, te agradeço. Desculpa, é que às vezes eu abro um pouquinho depois e daí o fluxo foi e eu perco a reflexão. Então, enfim, gente, eu gostaria só que a gente nessa meditação, nessa reflexão, nessa noite, a gente pudesse escolher quem é essa pessoa que a gente precisa se libertar. Quem é essa pessoa que parece que está segurando a minha vida? Graças a Deus, eu vou anunciar no final, para a gente abrir o microfone no final de semana, aí a gente traz esses assuntos e outros assuntos, quem quiser falar, compartilhar um pouco. Então a reflexão de hoje é para que a gente possa identificar essas pessoas, porque elas efetivamente não estão segurando a gente. É a gente que se segura nessas pessoas. Percebem? Ou seja, a pessoa em si não está segura, a pessoa está impondo. Agora, a gente que está aceitando ou não, a gente que está aceitando de repente, porque não, é outra característica também que pode acontecer. Essa pessoa que de repente está te segurando, que dá essa impressão, é uma pessoa emocionalmente muito fraca. E aí você fala, se eu fizer isso com ela, eu acabo com ela. E eu sei que ela já tem uma tendência para vício, por exemplo. E eu sei que ela já está doente, por exemplo. E eu sei que ela, qualquer coisa, por exemplo. Então, é melhor para mim que eu não fale nada. Porque se acontecer alguma coisa com ela, depois eu vou me culpar pro resto da minha vida. Meu respeito. E se você não viver tua vida, você não vai se culpar? Se você acordar morto, morta, ou seja, se a gente fizer a passagem, olhar para trás e falar, não dediquei minha vida para uma outra pessoa, porque cá para nós, eu inclusive achei que a pessoa não ia dar conta. Vocês concordam que a gente está diminuindo muito o outro? Por amor, mas está diminuindo muito? Ou seja, além de não viver a vida pelo outro, ou seja, já faz a coisa. Aí a gente já fala que o cara é uma pessoa coitada. Pessoa, o cara, pessoa, quem quer, é coitado, porque não vai aguentar. Hoje a gente reduz a pessoa. E às vezes eu percebo, eu tenho certeza que vocês também, que muitas vezes é justamente o contato com a crise que faz as pessoas descobrirem uma força indomável nelas. Agora, óbvio, as coisas podem ir ruim? Podem. Podem acontecer? Pode. Agora, a gente se responsabilizar pelo outro parece que não é um caminho da gente viver a nossa vida. E aí, de novo, é aquilo que a gente falou dos ombros, e tudo é pesado, ela tá com o mundo nas costas, tá carregando a humanidade nas costas, para ninguém sofrer. E não é escolha nossa que as pessoas não sofram. Quem aqui é pai e mãe sabe disso. Você pode fazer de tudo para o seu filho não sofrer. De tudo. Você pode fazer de tudo para o seu mestre gatinho, para o seu mestre cachorro não sofrer. Inútil. Inútil. A vida vai apresentar com sofrimento. O que você pode fazer por esses seres? Criar neles uma estrutura emocional, psicológica, espiritual tão forte que você confie que quando a vida bater, eles vão ficar em pé, igual um rochedo. Isso a gente pode fazer. Agora, prevenir de sofrer, a gente não pode prevenir. O que a gente pode fazer, se a gente não teve a aptidão, o lugar de criar o outro como um rochedo, é acreditar que ele vai dar conta. De algum jeito aquilo vai e ele vai dar conta. E ele vai sobreviver. Ele, o outro ser, ela, pessoa, vai dar certo. Aonde parece que não dá certo de novo, é a gente não viver a nossa vida. Então, o convite de hoje é para a gente identificar essa pessoa. E cortar esses laços energéticos também.
Porque essa pessoa e essas pessoas terminam manipulando, com a nossa permissão, a nossa vida. E muitas vezes até oportunidades se perdem, porque a gente deixa de ver, porque a gente está olhando com os olhos da pessoa. Eu tenho certeza, Ana Paula, que muitos aqui se identificam, muitos de nós se identificam com isso. A gente está olhando com o olho da pessoa, então às vezes vem oportunidade, não, porque afinal de contas, ou seja, tá todo mundo vibrando para um outro lado e você está olhando pelos olhos daquelas outras pessoas. E você precisa olhar com os teus olhos. É o que eu te falei eu falei para vocês da outra, eu não sei se o Gayatri é para vocês, se o mantra é para vocês. Eu não tô aqui para dar respostas, cada um precisa encontrar essas respostas dentro de si. E aí, como falei do talento, descobre o talento e coloca a serviço, a partir do momento que você encontrar a resposta, vive a tua resposta. Encontrar a resposta é um passo muito bonito, lindo, mas tem ainda alguma coisa além, que é viver essa resposta. Tem gente que ainda não tem essa resposta de para onde é. Mas tem gente que já entendeu o que não é. Agora vive isso. Se você ainda não sabe exatamente o que é, vive o que você sabe que não é. Banca o que você sabe que não é. Porque outras vezes, às vezes o caminho não é desplugar, exatamente, Ana Paula. Às vezes o caminho não é necessariamente a gente ir por onde a gente quer ir, porque às vezes isso não é tão claro no começo. Às vezes, no começo da jornada, o que a gente sabe é o que a gente não quer. Eu não sei com vocês, mas, por exemplo, quando eu mudei que eu trabalhava em corporação, eu não sabia exatamente aonde era, tanto é que eu achava que eu fosse ser terapeuta corporal, e a coisa andou para outro lado. Mas ali eu tinha clareza, eu não tinha clareza de como a coisa ia desdobrar, mas eu tinha clareza que eu precisava sair daquela corporação. Clareza. E eu tenho outras pessoas também que relatam coisas para mim parecidas, que no começo de uma jornada, você não sabe exatamente aonde você quer ir, mas você tem claro que ali você não quer ir. Então se agarra nisso. Se agarra nisso e, de novo, banca viver a tua resposta. Banca viver a tua vida, banca viver os chamados do teu coração. Banca o que tua alma está sussurrando. Porque viver, você pode justificar que você não está vivendo isso por causa do teu amor pelo outro, mas esse teu amor pelo outro, ele termina diminuindo o outro e diminuindo o próprio amor. Porque o amor, ele não pode causar esse nível de sofrimento. O amor, ele pode provocar compaixão e empatia, onde a gente toca o sofrimento do outro, mas esse amor que destrói a gente é uma caricatura do amor. Então, que amor a gente quer viver? Um amor pequeno, um amor do ego, um amor que acha que controla, porque o outro está controlando a nossa vida. E a gente, de uma outra forma, acha que controla a vida do outro também para ele não sofrer. E como os pais ensinam para nós, isso é impossível, a gente vai ter que sofrer. Se vai ter, eu não sei, mas que a gente passa por sofrimento, a gente passa. Tomara que um dia a gente não tenha que, mas enfim. Até onde está escrito nesse momento, a gente vai ter que. A gente tem umas contas abertas por aí. Então, se a gente puder fazer isso, refletir sobre isso hoje, e verdadeiramente trazer para essa consciência que não é o outro que está segurando, é você que está dando poder para o outro. É muito poder que a gente dá para o outro. Muito poder para o outro fazer a gente se sentir mal. Poder que a gente dá para o outro para dizer como a nossa vida deve ser. Poder que a gente dá para o outro em nome do amor, para decidir como a gente deve viver. Poder que a gente dá para o outro de tantas formas diferentes. O outro não está tomando de nós. A gente está dando assim, ó. Dando ainda, acreditando que aquele ser não tem a capacidade para lidar com o nosso ser real. Ou seja, ainda por cima, no final de tudo, a gente ainda olha para ele e diz: você não dá conta, você não é nada. A gente diminui o amor e diminui o outro. E de repente, para o outro, o teu caminho vai ser uma libertação para ele também. Mesmo que tenha conflito, mesmo que tenha algum tipo de dor, em nome do amor, exato, é um perigo também. Mesmo que tenha algum tipo de dor, mas outra vez, é aquela lâmina afiada. E a gente não pode deixar de segurar essa lâmina afiada, é o nosso destino.
A nossa vida é o que faz sentido para nós. Deixa eu só para não ler os comentários fora de ordem, senão depois eu troco tudo do isso foi para deixar no tipo de relação, tem apego, tem sofrimento, exato. Esse apego tem sofrimento, é importante a gente ver a gente às vezes faz: "Você me faz feliz", ou seja, pessoas fazem a gente feliz, e mestres animais fazem a gente quando a gente dá esse poder, o mantra é simples, a orientação é simples, o que te faz feliz, quem te faz feliz, te faz triste. O poder é o mesmo. Ser feliz é tua responsabilidade. O outro ele vai fazer mais ou menos, mas você conquistou aquele nível teu ali, que é a tua responsabilidade. Agora o outro te faz feliz, te faz triste. Então que poder é esse que você está dando para o outro? Que é a tua vida. É minha vida, é a vida de cada um de nós, que a gente simplesmente vai e coloca. Então, de novo, eu gostaria que a gente identificasse tudo isso em nós, identificasse essa pessoa, esse ente querido que, de novo, precisa morrer simbolicamente. Que a gente precisa tomar esse poder dele de novo, que foi a gente que deu. Tomar esse poder e acreditar, gente, enfatizo, acreditar que ele vai conseguir lidar. Ele vai conseguir lidar com o que é você. O que, nesse sentido pleno, sem nome, sem definição, ele vai lidar. E ele vai crescer com isso. Assim como você também vai crescer, como eu também vou crescer, na hora que a gente diz: "É o meu caminho e eu estou indo". Um outro risco da gente fazer isso é a gente culpar a pessoa pela nossa infelicidade. Então, por mais que a gente ame aquela pessoa, a gente tem uma relação de amor e ódio. Porque a gente ama, mas ela também é a causa do nosso sofrimento, então a gente ama odiando. A gente odeia amando. Porque outra vez virou um esboço, virou algo que por amor eu não fiz, e como eu sou infeliz eu odeio. Agora o que que o outro fez? Ele se apresentou com a ideia dele. E o que que a gente fez? A gente aceitou. Então agora é a hora de não aceitar mais. Precisa acontecer uma rebelião no nosso coração, uma revolução no nosso coração, na nossa alma. Existe um caminho que é só teu. Eu não posso percorrer o teu caminho, você não pode percorrer o meu, a gente não pode tem coisas que foram dadas para cada um de nós. Esses talentos, esses lugares, até mesmo exatamente onde a gente nasceu, com todos os conflitos que eventualmente a gente tenha nessa família. É exatamente onde a gente tinha que estar. E o sucesso dessa missão vai acontecer se cada um for genuinamente quem é. A partir da hora que a gente deixa de ser quem a gente é, todo o sucesso dessa missão cósmica vai se perdendo. Um sucesso universal que não é mais relativo. Porque tem alguém que não está jogando o próprio papel. Tem alguém que no meio do caminho está fingindo ser outro. E aí como que esse enredo poderia dar certo na missão e no propósito do divino de reunir aquelas pessoas e aquelas almas naquela situação? Eu espero que a gente seja livre, e não necessariamente porque alguém nos torne livres, mas porque a gente conquiste a nossa liberdade. Agradeço, gente, por a gente estar aqui nessa sexta-feira e cada um dos dias. Eu comento com vocês que preciso pegar o comentário da Ana Paula, porque eu sou craque em pegar depois e daí mudar todo o contexto, igual a Micheline, que eu perdi o contexto dela. Então, você está, em alguma maneira, nos preenchendo. Sim, exatamente, Ana Paula. Que bom. É exatamente. Tem alguns talentos que foram podados e daí a gente acha que eles não estão mais por ali. Alguns recados práticos antes da gente começar, na meditação e na oração. O No final de semana, a advogada de Cunha estará aqui, que assumiu Cunha, estará aqui, ela está chegando um pouco mais tarde hoje. Então oremos, porque essa é uma situação que realmente precisa, pelo bem dos mestres bezerros, caminhar de uma outra forma. E eu tinha marcado o estudo do Mahabharata para quem é da filosofia e também a oração. Eu vou desmarcar o Mahabharata por causa disso e vou manter a oração, porque a gente não conseguiu fazer oração no final de semana aberto, ou seja, esse campo aberto, de repente as pessoas se colocarem, e eu fico com um pouco de receio que tenham coisas aí querendo ser ditas e de repente não tem esse espaço, ou alguém sinta que
precisa se colocar ou precisa falar e, de repente, não se veja visto. Eu acho que faz parte desse tipo de círculo que a gente está criando aqui, que ninguém se sinta invisível, né. Boa parte das questões que a gente tem na sociedade é justamente porque a gente invibiliza, invisível, invisibiliza, é isso, vocês entenderam. Seres, então agora que o que a gente precisa fazer no nosso círculo é deixar a gente visto para nós mesmos, para cada um de nós. Então eu vou abrir isso, amanhã das 10 à 1, que seria o horário que geralmente a gente faz a filosofia. Quem quiser tá só na parte do mantra final, daí eu vou deixar no grupo depois para entrar 12h30, que eu acho que é tudo uma previsão, né, gente, ou seja, tudo uma previsão. Então a reflexão termina sendo uma partilha, e a gente depois fecha com um mantra na hora a gente vê como a gente vai, para ver especialmente quem quiser tá se colocando, e outra vez, às vezes quem não quer se colocar, como eu falei da outra vez, às vezes alguém fala, e a gente consegue se ver na fala, se encaixar, dizer assim, se identificar na fala de quem realmente está ali se colocando, se apresentando. Eu sempre vejo esses movimentos fortes. Então fica aqui o convite de novo, por qualquer razão, quem não quiser, 12h30, e sempre previsão, né, porque a gente vai estar falando de alguma coisa muito dinâmica. É exatamente assim que eu sinto, mas sempre é um aprendizado, quando o campo abre. Então é isso, depois das outras datas do Mahabharata eu coloco depois, e agradeço ao entendimento de todo mundo, a compreensão, por causa desses paralelos, e outra vez essa questão de cunha precisa ser resolvida pelo bem deles, precisa caminhar, e tem uma chance nesse final de semana da gente conseguir planos novos. Então vamos torcer que isso aconteça pelo bem deles e também para que isso sirva de alguma referência em território nacional, de outros casos de resgate, que hoje a gente não tem amparo na lei, porque o grande porte é propriedade. Não sei se todos têm essa informação, mas o pequeno porte você pode invadir uma casa e tirar o pequeno porte, por maus tratos. Agora você concorda, como que você caracteriza maus tratos para grande porte, se existe açougue legalmente? Concorda? Ou seja, fica num lugar que, ou seja, como que a gente, o que que a gente está defendendo? Porque você, por mais que você tente defender, o açougue está ali vendendo horrores, o leite está na caixinha, então fica alguma coisa difícil, sabe? É um primeiro caminho que está sendo aberto. Eu não tenho certeza que dessa vitória, dessa vez para eles, eu sinto que são pequenas batalhas que de repente são gerações que vão vencer, até que a vitória seja deles no ponto de vista da libertação do mestre animal de fato, mas sinto que a gente, cada um de nós está colaborando para isso, colaborando para que isso vá adiante. Então, só para que vocês entendam a dinâmica toda, e outra vez deixo o meu agradecimento aqui, para que a gente consiga, enfim, dar conta de toda essa missão tão bonita que coloca a gente juntos também, como tantas outras coisas, como esse mesmo estudo de autoconhecimento. Então é isso, amanhã às 10 da manhã encontro vocês, e hoje, agora, eu vou pedir para a gente manter a nossa coluna ereta. Graças, Ana Paula. Os nossos olhinhos fechados, nossa respiração profunda. A coluna ereta. É mais importante que tua coluna esteja ereta do que necessariamente a posição das tuas pernas. Você vai encontrar mais firmeza para ter tua coluna ereta com as pernas dobradas. Mas outra vez, a coluna ereta você pode ter numa cadeira, onde quer que você esteja. Eu só peço que você sustente a tua coluna ereta sem apoio. E sentindo essa firmeza do corpo, você sinta também uma firmeza sutil, que te passa confiança para navegar águas turvas, mares revoltos. Essa firmeza no corpo vai propiciando.
uma firmeza sublime e sutil. Para que não só se navegue, mas também se mergulhe em águas turvas, em mares revoltos. E essas águas que representam as nossas emoções, elas escondem debaixo da superfície rostos. Por cima d'água não é possível ver, é necessário mergulhar. É uma noite escura, é uma água fria, são águas que lembram tormentas. E você mergulha corajosamente, entendendo que o mergulho nas águas que são tuas emoções é um mergulho também dentro do teu próprio coração. E mergulhando você identifica rostos, rostos que estão por baixo dessas águas, tentando contra a tua embarcação quando você navega essas águas. Esses rostos vão se revelando. Talvez você veja várias vezes um único rosto, mas é esse rosto outra vez que tenta a embarcação da tua vida, pelo poder dado a esse rosto, a essa pessoa, a esse espírito, a essa memória, a esse ser, de influenciar a tua vida. Ao identificar o rosto, imediatamente, vocês são transportados a um espaço e tempo, aonde confortavelmente vocês podem se olhar. E você olha profundo nos olhos dessa pessoa. E a tua coluna ereta, o teu peito aberto, de frente para a coluna ereta e peito aberto dessa mesma pessoa. E a região do teu plexo solar, também conectada a essa pessoa. E você começa a perceber que existem enlaces entre você e essa pessoa. Esses enlaces podem ser mentais, e nesse caso, um fio se estende da sua mente até a mente da pessoa. Os enlaces são criados pela preocupação sobre o que aquela pessoa pensa das tuas escolhas, da tua vida e de você. Pode ser que esse enlace esteja na visão, como aquela pessoa te olha. Talvez esse enlace esteja no coração,
por você se incomodar se aquela pessoa te ama ou não, por você saber que se você agir de determinada forma, talvez aquela pessoa não te ame mais, por aquele amor ser condicional. Por onde você identificar os enlaces, nesse espaço tempo, aonde tudo que você consegue ver é a pessoa à tua frente, aonde o enlace existir, aonde o nó existir, corta. Corta assumindo o poder da tua vida, assumindo responsabilidade pelas tuas escolhas, inclusive teus equívocos, o que quer que seja que leve cada um de nós a crescimento, a evolução. Que cada um de nós possa assumir as próprias verdades, os caminhos que acenam ao coração, as ideias que se ousou pensar, os sonhos que se atreveu a sonhar. E essa pessoa à tua frente, ou essas pessoas à tua frente, com você assumindo poder sobre tua vida, já não tem poder sobre você. Mas talvez você veja esses enlaces saindo de novo de você em direção a essa pessoa, a essas pessoas, quando você se preocupa se elas vão conseguir lidar com o teu caminho. E de repente você se preocupa se essas pessoas serão capazes de amar você, agora que esses enlaces foram rompidos. Ou até mesmo se elas serão capazes de perdoar você, elas ou ela. E realizando que o enlace parte de você e não delas, conscientiza como você direciona a tua energia, porque nunca foi culpa delas, sempre foi responsabilidade de cada um de nós. E respirando profundamente nesse tempo e nesse espaço. Tão profundamente, a ponto de sentir leveza, mesmo tratando de assuntos, de pessoas, de facetas do consciente, do inconsciente, do espírito da alma. Facetas tão obscuras. Canalizando tua energia corretamente, ao invés de se preocupar se a pessoa é capaz de aceitar a tua verdade, se ela é capaz de amar você apesar da tua verdade, se ela é capaz de perdoar, e que perdão seria esse, por você seguir o teu caminho. Ao invés disso, canaliza a tua energia para sinceramente olhar nos olhos dessa pessoa, dessas pessoas, e saber que elas têm o direito de não gostar, de não aceitar, de não compactuar, de não abençoar. Elas têm todo o direito.
e com teu coração tranquilo, com a tua respiração tranquila e com um sorriso que se desenha no teu rosto, entende que isso nada muda. E essa compreensão ancora tão profundo em você, tão plenamente em você, tão inteiramente em você, que você vê claramente o teu caminho e que ele nunca teve impedido. E você começa a perceber outras pessoas ligadas a essa conjuntura kármica surgindo nesse tempo e espaço, abençoando a libertação mútua de vocês, abençoando novos caminhos que podem ser percorridos, não porque foram abertos, mas porque agora, por fim, foram aceitos por você, a despeito da reação, da opinião, a despeito do outro. E a sensação de liberdade e libertação é tamanha, que desse tempo e espaço você se sente caindo em queda livre, até mergulhar num oceano profundo, que ao abrir os teus olhos você vê, finalmente, que as águas não mais são turvas, nem revoltas, e que já não existem rostos, apenas paz. Você emerge dessas águas, e de posse à tua embarcação, você realiza um novo nascer de sol, um novo amanhecer consciencial. Você sente a presença do divino com você e as bênçãos que caem sobre aqueles que ousam percorrer os caminhos do coração. E tudo isso se solidificando, cristalizando em você. Com tudo isso sendo vivido e vivenciado em planos sutis da tua existência. Um campo se fortalece, dando as graças pela liberdade que cada ser conquista quando vence a si mesmo. E os seres que chegam nesse campo sussurram ao teu coração: a luta nunca foi entre você e essa pessoa. Entre você e essas pessoas, a luta sempre foi entre você, entre cada um de nós e cada uma de nossas fraquezas. E cada um se sentindo vitorioso sobre si mesmo, sentindo a presença desses que chegam amparando essa mesma vitória, fortalecendo o que já foi revelado, relembrando o coração dos talentos e dos dons, dos caminhos que foram abandonados e esquecidos, e que agora podem ser retomados e percorridos.
um campo inteiro brilha. Brilha levando luz, invocando aqui cada um dos seres que se impediu de seguir travessia entre mundos, e nesse mundo encarnado ou desencarnado, por ter dado poder a outro. E com a visão superior que o campo permite, com a ajuda desses guias e desses mestres, aqui e agora, você vê com tristeza a quantidade de pessoas que perdeu a própria vida. A quantidade de pessoas que se perdeu do próprio caminho. A quantidade de pessoas que abdicou da verdade que acessou no coração. E movidos por compaixão, por empatia. Toda a luz desse campo, todos esses guias e mentores, toda a realização pessoal dos próprios nós e enlaces que foram desfeitos hoje, esses seres aqui invocados recebem no coração um sussurro para que saibam que pode ser diferente. Que eles igualmente podem se libertar. Que eles igualmente podem sustentar a própria verdade. Percorrer o próprio caminho. Seguir a voz do coração. Honrar o que um mentor diz. Encontrar respostas e bancar viver essas respostas. Tudo isso se irradia através de nós, em campos sutis, para encarnados e desencarnados, desatando nós, libertando almas, transcendendo karmas, restaurando a fé, o amor, a presença divina, a missão e o propósito. Em cada ser que ousar o mergulho nas próprias águas, emergir delas e seguir vitorioso, vitoriosa, num mar conquistado de suas próprias emoções. E nessas águas, não em mares, mas em rios, a gente chama uma mãe, para que ela possa nos embalar, e embalar cada um dos filhos, cada um dos seres aqui invocados no seu próprio caminho e travessia. Travessia essa por vezes entre mundos, travessia essa por vezes como a nossa, dentro de nós. Estou aprendendo a me curar. Estou aprendendo a me curar. Eu peço clareza das águas do mar. Eu peço clareza da mãe Iemanjá. Eu peço clareza das águas do mar. Eu peço clareza da mãe Iemanjá.
Iemanjá. Estou aprendendo a me firmar. Estou aprendendo a me firmar. Eu peço firmeza das ondas do mar. Eu peço a firmeza da mãe Iemanjá. Eu peço firmeza das ondas do mar. Eu peço firmeza da mãe Iemanjá. Estou aprendendo a deixar a ilusão. Estou aprendendo a deixar a ilusão. Eu peço a força das águas do mar. Eu peço a força da mãe Iemanjá. Eu peço a força das águas do mar. Eu peço a força da mãe Iemanjá. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare. E sente que existe paz. Existe paz por fim nesses mares. Existe paz em você. E existe paz nas tuas escolhas. Existe paz nos teus caminhos. Existe paz no teu propósito, na tua missão. E existe paz através de você. Inspira, trazendo a pessoa e as pessoas da tua meditação para o teu coração, para a tua terceira visão. E agradece. Essa pessoa e essas pessoas também foram professoras, também foram mentoras. Inspira. Coloca na boa intenção para que pessoas que foram hospitalizadas, como o tio da nossa amiga no grupo, para que mestres animais em processo de passagem, para que mestres animais em processo de libertação, sendo usados na missão da libertação coletiva, como os de Cunha, e qualquer ser que você possa pensar, que possa vir à tua memória, ao teu coração nesse momento. Que esse ser possa receber dessa paz que você hoje navega os teus mares e a tua embarcação. Om Shanti Shanti Shanti. Inspira. Expira, namastê, abrindo os olhos. Graças, gente. Amanhã, então, temos mais. E à medida que a gente vai indo, a gente vai indo para um mantra, para um japamala inteiro do Mahamantra ou do próprio Gayatri. Mas primeiro vamos deixar isso ancorar um pouco mais e aí reservar o tempo, que eu fazer uma reflexão mais curta e um mantra mais longo, para a gente não precisar passar a noite aqui. Amanhã às 10 horas a gente se encontra. Muito agradecida. Espero que aí esteja bem no coração de vocês e nunca deixem de desejar bem para essa pessoa, porque ela veio com uma missão muito bonita de ensinar cada um de nós. Grande beijo, queridas. Até amanhã. Graças.